E nessa ação, além disso, né, de agir, organizar essa tua gestão. Então, todos os meses já organiza a tua agenda de modo que desperte um lembrete dizendo: hoje é dia de organizar as finanças. Parece uma coisa boba, mas isso é um nudge, né? Uma arquitetura de escolha, e isso ajuda muito, porque no dia a dia, ao longo do tempo, vai chegar no final do mês, no dia 30 do mês, é quando eu gosto de fazer essa organização, dia 30 do mês, porque daí eu olho para o mês passado, faço um mapeamento, olho para o futuro, já projeto o que vai acontecer no mês, já defino o que vai acontecer naquele mês e pronto. E eu não faço nenhum tipo de gestão complexa, simplificada. O que é a gestão simplificada? Exatamente isso. Quanto que eu ganho, o que tem para pagar, os investimentos, o que sobra. Pronto. Sem frescura, porque não adianta, ainda mais quando tem largura de banda pequena, não adianta querer fazer uma coisa complexa, porque coisas complexas vão comprometer a largura de banda, e comprometer a largura de banda compromete tomada de decisão. Então não queira ser perfeito na gestão financeira. Faça o básico bem feito, que o básico bem feito é chegar todo final do mês, estabelecer quanto eu ganho, o que eu tenho para pagar, uma continha no papel, receita, despesas, saldo, se não sobrou saldo, analisar também o que eu posso fazer com essas despesas e ir me desenvolvendo, né, em termos de comportamento para tentar ir aumentando essa receita também. Então, esses aspectos, eles são bem relevantes, né? Essa estrutura de timing e essa questão. Deu consciência, deu um lapso de consciência, haja. Porque não espere que essa consciência ela vai se manter por muito tempo. Ela vai, né? A tua largura de banda comprometida vai fazer com que esse lapso de consciência acabe indo por água abaixo. Então, isso é uma coisa bem importante a ser feita. Do ponto de vista de largura de banda, esses são 2 exercícios bem relevantes, né? Então, simplificar, já que a gente sabe que vai ter negligência, que é essa questão de não deixar, então, que eu precise estar vigilante sempre, simplificar em uma única decisão, e essa questão do time. Isso são 2 aspectos que podem ajudar a abrir um pouquinho essa largura de banda, a tornar isso um pouco mais visível. Nesse mesmo direcionamento, né, além dessas 2 estratégias, uma outra estratégia que pode ajudar, só que por vezes consome um pouquinho da tua largura de banda, então também né, a gente tem que ter esse cuidado, mas é a gente conseguir fazer uma antecipação do arrependimento. Como assim? Tá, eu vou comprar esse telefone, mas e se eu me arrepender? Voltando ao exemplo que eu tinha dado da compra do telefone, né? Mas e se eu me arrepender? E se eu não conseguir pagar? E se eu perder o emprego? Sabe, assim, começar a projetar qual vai ser o problema caso aquela decisão aconteça. Se eu consigo projetar o problema, aquilo me bloqueia um pouquinho o meu ímpeto de agir naquela direção. Então, se a direção era errada, de consumo imediato, se eu der essa freadinha, isso ajuda, né? Então, valorizar não, mas assim, destacar, né? Colocar em evidência os problemas que aquele comportamento podem te gerar, isso pode ser um inibidor daquele comportamento disfuncional, seja ele de consumo, seja ele de empréstimo, seja ele de emprestar dinheiro, né? Pedir emprestado ou emprestar dinheiro, porque muitas vezes acontece também. Então, construir esse entendimento, né, de que, olha, pode dar uma coisa ruim aqui, isso pode ser bem interessante na construção dessa estrutura. E aí isso vai gerando essa liberdade maior, né, vai aumentando essa largura de banda, embora esse um pouquinho gaste largura de banda. Outra coisa que pode fazer tu aumentar a largura de banda é justamente tu ampliar a folga financeira. Uma das soluções sugeridas para justamente conseguir aumentar a largura de banda e melhorar a tua situação financeira é ter folga. Como assim, Jéssica? Quando eu tô esgoelada financeiramente, qualquer coisa que aconteça, sair na rua, torci o pé, isso já pode comprometer completamente teu orçamento, teu planejamento e tu te perder de novo, e isso fazer com que, passei 6 meses ali gastando R$900 ao invés dos R$1.000. Aí eu saí na rua, quebrei o pé. Aí o que aconteceu?
Ao quebrar o pé, tive que pegar aquele dinheiro que eu tinha gastado para não usar mais o cartão de crédito. E aí eu tenho que recomeçar. E aí esse recomeço é bem desafiador. Porque daí tu pensa assim, putz, eu tive aquele esforço inteiro e não serviu para nada. Aí tu tem que reanalisar essa situação. Claro que serviu para alguma coisa. Porque se eu não tivesse aquele dinheiro, eu tinha quebrado o pé, torcido o pé, e eu teria que ter pego um empréstimo para resolver esse problema. E eu não precisei, porque eu tinha aquele dinheiro. Então, ter aquele dinheiro importa. Então, eu vou seguir trabalhando nessa construção da folga. Então, a folga financeira, e aí a reserva de emergência é uma folga financeira, ela não serve só para que tu consiga ter como enfrentar desafios que possam surgir, mas ela também é protetiva, por quê? Porque ela libera a largura de banda, já que tu sabe que se acontecer alguma coisa, tu tem como resolver. E só essa sensação de saber te dá tranquilidade. E aí tu, relaxa. E aí ao relaxar, tu consegue tomar a melhor decisão, sabe? Então, assim, eu sei que parece, tipo, é só construir folga, né? E construir folga é só reduzir gastos. E aí é o que eu mencionei no início, não é só reduzir gastos, mas é tu facilitar essa redução de gastos, reduzindo todas as tuas possibilidades de gastar. Por quê? Porque tu tem que simplificar na direção de uma boa decisão. Então, como que eu reduzo o gasto para construir folga? Se eu não tenho largura de banda suficiente, pode ser que eu meta os pés pelas mãos. Tu tem que te proteger. Então, o cartão de crédito, corte o cartão de crédito. O aplicativo da Shopee, desinstale o aplicativo da Shopee. Os cartões de créditos todos cadastrados em contas, né, em sites que tu gosta de comprar, descadastra todos. A loja que tu gosta de passar na frente e olhar as roupas, não passa na frente. Jéssica, mas como assim? Então eu tenho que estruturar toda a minha vida de modo que nada que eu gosto eu posso fazer? Não é isso. Não é que nada que tu possa, tu não pode fazer. Nada que tu goste, tu não possa fazer. Mas é o que tu está fazendo, tá, na verdade, te impedindo de fazer exatamente o que tu gosta. Esta é a visão que tu tem que ter. Tu não tá perdendo nada. Na realidade, tu tá conquistando a tua largura de banda, para que daí sim tu consiga depois colocar a educação, e aí ao colocar a educação tu ter um melhor desempenho, né? Um melhor processo de tomada de decisão. Então essa estrutura de um ambiente que te direcione para uma melhor tomada de decisão sem gasto de largura de banda é muito importante. E para isso é os mínimos detalhes, que é tu perceber quais são os gatilhos que fazem com que tu saia do teu prumo. E controlando esses gatilhos. Uma planilha que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que tu pode usar, né? E eu já mencionei ela, é justamente tu fazer uma tabelinha colocando gatilhos. Passar na frente da loja, faz eu comprar. Aplicativo da Shopee, faz eu comprar. Cartão de crédito, faz eu comprar. Saída com os amigos, faz eu comprar. Tu conseguir ir mapeando na tua vida tudo aquilo que faz com que, de certa forma, aumente os teus gastos. Faz uma tabela e escreve sobre isso. E aí vai mapeando como é que eu posso mudar isso. Sair com os amigos. Eu posso não sair com os amigos? Claro. Chega para os amigos e diz assim, é o seguinte, eu me dei conta que eu lá na infância passei por um período de muita escassez. E isso reverbera até hoje na minha vida. Tanto é que eu tomo decisões financeiras muito ruins. E que acaba que a condição que eu tinha lá, que era muito ruim, agora não tá tão ruim assim, mas também não tá boa. Por quê? Porque eu sigo endividada, tudo isso. Não passo mais fome, mas o problema é o mesmo, do ponto de vista estrutural. E eu preciso mudar isso. Porque eu não aguento mais viver assim. Então, ao invés de nós irmos naquele barzinho que a gente sempre ia, que tem aquele que vai me custar tanto, vamos lá para casa, a gente compra, divide tudo, dá muito menos para cada um e a gente resolve esse problema. Essa transparência com as pessoas que tu convive, principalmente aquelas pessoas que tu tem um vínculo afetivo forte, essa transparência ela é muito importante. Que tu consiga ter essa tranquilidade de dizer para essas pessoas, olha, preciso de ajuda aqui. Preciso que tu
entenda que nesse momento para mim não faz sentido. Porque se tu não fizer isso, esse contexto social, ele vai ser um contexto social que, ao invés de te ajudar a aumentar a tua largura de banda, vai seguir diminuindo. Porque tu não vai querer dizer não, mas tu não vai poder, aí tu vai gastar o que tu não podia ter gasto, aí o que era pra aumentar diminui a tua largura, porque tu entra aqui, ó, entendeu? Então, buscar ser muito transparente nesse contexto que tu vive, isso sem dúvida ajuda significativamente a mudar essa estrutura e tu conseguir tomar melhores decisões. Portanto, seja transparente com as pessoas as quais estão à tua volta, porque isso dentro dos teus gatilhos é um dos maiores gatilhos. Um outro gatilho que pode estar existindo, rede social. Tu segue um monte de pessoas que o tempo inteiro estão falando de produtos. Ah, eu uso essa maquiagem. Ah, eu corto o cabelo não sei com quem. Ah, eu uso essa roupa. Ah, a minha unha eu pinto de não sei o quê. Ah, o meu sapato é da marca de não sei qual. Isso tudo induz gatilho de consumo. Se você já não tem uma boa largura de banda, tu escuta aquela pessoa dizer e tu diz assim, ó, preciso disso mesmo. Ó, esse produto tira frizz. Nossa, meu cabelo tá horrível, eu preciso disso. Eu dando exemplo meu mesma, né? Porque meu cabelo tem um monte de frizz aqui ele fica bem tratadinho, mas eu tenho que passar um trabalhinho para deixar ele sem frizz. Então, olha só, é uma estrutura que faz com que tu tenha que olhar e dizer assim, eu preciso deixar de seguir, porque se eu manter, né, essas pessoas aqui dentro da minha rede social, isso vai fazer com que eu siga tomando más decisões. Então, eu preciso abandoná-las, porque ao abandoná-las, eu vou ter melhores decisões. Percebe? Então, essa tabela ela é importantíssima. Tu vai colocar os gatilhos, vai colocar o comportamento que aquele gatilho te gera e a mudança que tu tem que fazer naquilo. Eu já tinha falado sobre isso aqui, só que nunca atrelado a esse ponto de organização para que tu diminua o impacto da escassez. E agora eu tô trazendo como uma alternativa para a redução do impacto da escassez, tá? Porque isso vai te ajudar. Então, olha só, até aqui, tudo que a gente está falando é para aumentar a largura de banda. Então, eu vou conseguir construir uma simplificação na minha gestão, né? Então, ao invés de levar decisões que me exijam um esforço, eu estou construindo decisões que sejam mais simplificadas e que sejam únicas, como a automatização. Nós falamos sobre a questão de construir um timing interessante para o processo de tomada de decisão. Nós falamos sobre a questão da folga financeira, agora nós falamos da questão ambiental. Essas 4 alternativas, todas elas estão relacionadas com aumentar a largura de banda.